Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica desse vídeo é sobre o Excel. Na verdade, é para atender a uma dúvida que foi deixado nos comentários, tá? Então, a questão é a seguinte: vejo que nesta célula eu tenho uma lista de produtos e vamos supor que eu precisasse separar essa lista colocando cada item em uma célula diferente nesta mesma coluna, ok? Então, no Excel isso é bem fácil de fazer. Notem, aqui eu criei uma lista separada por ponto e vírgula, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é nos posicionar na célula que nós queremos ajustar e posteriormente nós vamos vir aqui na guia Dados. Dentro da guia Dados, nós vamos usar este recurso Texto para Colunas, que faz parte do grupo Ferramentas de Dados, tá? Então, clicando aqui, o Excel vai abrir uma janela, que é a janela do assistente para conversão de texto, ok? Notem que nessa janela ele traz duas opções. Eu posso ter um texto delimitado, ou seja, um texto que utiliza caracteres como separador, que é esse caso, ou ainda eu posso dizer para o Excel que o meu texto possui uma largura fixa, ou seja, um item é separado do outro por uma tabulação, por exemplo, tá? Bom, quando eu clico aqui em delimitado, então veja, eu selecionei o tipo de texto e vou clicar em avançar. Notem que na próxima etapa, ele vai trazer como que vai ficar esse meu texto. Vejo que nesse caso aqui ele trouxe marcado já que o delimitador é o ponto e vírgula, mas a qualquer momento eu posso desmarcar isso aqui e colocar e selecionar qual é o delimitador que tem esse meu texto. Caso não seja o ponto e vírgula, não seja a vírgula, não seja espaço, eu posso especificar aqui nesse campo qual que é o delimitador que eu estou utilizando, ok? Ou ainda, se eu não tenho nenhum delimitador, eu simplesmente desmarco tudo e deixo só marcado a tabulação, certo? No caso desse exemplo, está sendo utilizado o ponto e vírgula, então vou marcar aqui. E aqui ele coloca as divisões de como vai ficar cada coluna. Vejam o seguinte, que nesse caso, o meu texto ele está mal configurado, né? Eu tenho aqui nenhum espaço entre um item e o outro, aqui eu já tenho um espaço, aqui também, aqui eu não tenho, tá? Então, tudo isso vai influenciar na forma como vai ser carregado, ok? Bom, eu vou deixar assim para a gente ver o resultado, vou clicar aqui em avançar. Ele vai vir para esta outra janelinha aqui que a gente está vendo, certo? Aqui ele pergunta a partir de que célula eu quero trazer essa nova informação, aqui ele está colocando na B1, ok? Então, vou deixar assim mesmo e vou clicar em concluir. Notem que agora ele colocou cada item que tinha lá na minha lista em uma célula separada, certo? Mas vamos supor que eu não quisesse dessa forma. Eu quero que cada item fique um abaixo do outro. Então, eu vou ter que complementar o recurso que eu utilizei antes, usando agora o colar especial, tá? Então, eu vou selecionar só este texto aqui, vou dar o Ctrl C, vou me posicionar nessa célula aqui de baixo e vou acionar o botão direito do mouse. Aqui nas opções de colagem, eu vou selecionar esta opção, que é o transpor. E agora sim, eu tenho a minha lista de produtos, um abaixo do outro, que era como eu queria, basta eu excluir esse daqui, tá? Então, eu vou pegar, eu vou excluir e tá pronto, tá resolvido o meu problema.
Vejam, notem bem que nesta minha lista, aqueles espaços que estavam bagunçados vão ficar refletidos dessa forma, tá? Então, a gente não tem como ajustar, eu tenho que ter uma lista que seja coerente. Ah, prof, mas não existe um outro jeito? Bom, a outra maneira que a gente pode usar, eu vou criar aqui de novo a mesma situação. E aqui vou criar a minha lista. Da mesma forma, com ponto e vírgula, com alguns espaços adicionais. Pronto, tá? Então, o processo vai ser o mesmo. Eu vou me posicionar nesta célula e aqui na guia dados vou utilizar o texto para colunas. Porém, quando ele abrir o assistente, em vez de eu falar que é delimitado, eu vou usar essa opção, largura fixa, tá? Vou clicar em avançar. Notem que nessa segunda etapa da conversão do texto, o assistente apresenta uma outra tela, tá? Essas setinhas aqui vão servir para eu ajustar aonde eu quero as quebras de coluna. Então, vamos supor, eu quero quebrar logo depois desse primeiro ponto e vírgula, para separar o arroz do feijão, tá? Então, eu venho aqui e dou um clique, e ele adicionou uma setinha. Então, para criar, clique na posição. Foi o que eu fiz. Agora, aqui, ó, nessa aqui, eu quero que ela venha um pouco mais para cá, tá? Eu quero que a coluna quebre logo no início de açúcar. Então, eu simplesmente me posicionei e arrastei, tá? Assim que a gente faz. Aqui é a mesma coisa. Então, ó, me posiciono em cima da seta e arrasto para a direita. E aqui eu quero mais uma. Então, vou dar um clique bem na posição aonde eu quero que quebre a minha coluna. Feito isso, é só clicar em avançar. Aqui eu não mexo em nada, eu só confiro aqui se é nesta célula que eu quero que apareça o resultado. É aqui mesmo, então vou clicar em concluir. E está feito. Então, notem que agora ficou muito melhor, porque não ficou aqueles espaços adicionais. O que a gente faz? Para completar, nós vamos selecionar essa partezinha, dar o Ctrl C e usar aqui o colar transpondo, que é esta opção. Então, acionei o botão direito e selecionei lá o transpor, para que um item fique abaixo do outro. Feito isso, agora eu não preciso mais, né, dessa parte, é só eliminada no delete. Certo, pessoal? Então, essa era a dica desse vídeo. Eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. E caso tenha alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. Já aproveito para pedir que deixe aquele like, que se inscrevam também no canal, para ficarem sempre por dentro das novidades, ok? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.